Minha do Sobrenatural, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Como vocês já sabem, sou a Vânia. Sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Sobrenaturais e bora para mais um relato. E gostando já sabe, né? Dá aquele baita like, comenta, compartilha. Se você não for inscrito, se inscrevam. Ative o sininho para que o YouTube sempre notifique vocês a cada vez que sair trabalho novo. O relato de hoje se chama O Lobisomem de São Rafael. Esse relato eu estou guardando ele para uma ocasião bem especial, como agora, comemoração de 1K. Quem me enviou esse relato é uma pessoa que eu costumo chamar ele de amigão, porque é uma pessoa incrível, um ótimo coração, ótima pessoa, meu amigo o Elmer. Isso, gente, aconteceu com o pai dele. Espero que vocês gostem, gostando já sabem, né? E bora pro relato. Sou do Rio Grande do Norte, nascido em São Rafael, que não existe mais. Hoje é chamada Nova São Rafael. Em 1945, os Estados Unidos tinham uma base militar no Brasil e eu trabalhava nessa base militar como carregador. Eu tinha um primo que se chamava Sebastião, que também trabalhava na base comigo. Ele era um tipo de pessoa que sempre quis algo mais da vida, como dinheiro. Ele resolveu ir embora da cidade, mas depois de 6 meses ele retornou para a cidade muito diferente do que antes, roupas finas e dinheiro no bolso. E todos ficamos muito felizes com seu retorno, e ainda mais feliz por ele ter vencido na vida. O Sebastião nos falou que tinha montado uma empresa que despachava produtos de navio, só que ele nunca nos falou para onde tinha ido quando havia saído da cidade. Tudo estava indo muito bem. Quando se passaram 2 meses, começou a sumir animais de pequeno porte, como galinha, filhote de porcos e 3 crianças. Foi quando o pessoal começou a ficar apavorados. Ninguém, a partir de certas horas, saía mais para a rua. Meu primo, o pai de Sebastião, era italiano. Somos todos descendentes italianos. Meu primo achou tudo isso muito estranho e começou a seguir o Sebastião. E com 3 semanas que estava seguindo o Sebastião, ele pediu para um menino de recado ir me chamar e deu algumas moedas, que naquela época era réis. E o menino foi me chamar no bar do português que tinha naquela época. Como nessa época todos tinham que respeitar os mais velhos, eu fui. Nessa época de 1945 eu estava com 25 anos, casado e pai de 2 filhos. Chegando lá, meu primo me pediu para sentar no balcão e pediu 2 copos cheios de pinga e falou: "Bebe. Tenho um assunto para falar com você, mas vou esperar que todos saiam daqui." Quando todos saíram do bar, ele começou a me falar tudo o que estava acontecendo e tinha certeza que essas atrocidades era o Sebastião que estava fazendo. E fala: "Tenho certeza porque eu vi o que ele se tornou. Eu não criei filho para ser demônio. Eu prefiro ver ele morto do que ver ele fazendo essas atrocidades. Eu sei que é ele porque eu vi." Quando ele me contou, fiquei estarrecido com tudo aquilo. Mas eu tinha ele, o pai do Sebastião, que era meu primo, como um irmão. Eu realmente amava ele como um irmão. Foi quando ele me deu uma arma, um 38, e pediu para que eu resolvesse aquela situação. Porque ele, como pai, não poderia matar seu próprio filho. E falou: "Se você não resolver, você não é homem. Você tem que resolver isso para mim." E me pergunta: "Você vai resolver ou não?" Nessa época conheci um policial, coronel, capitão, etc. Então fui na casa do capitão e pedi uma arma diferenciada. E ele me deu a arma. Só que a arma que o meu primo havia me dado, o 38, já estava preparado, só não sabia com o que. E nem o tipo de munição que tinha na arma. Quando ele me pergunta novamente: "Vai fazer ou não? Ou você não é homem?" Mas, como naquela época tínhamos que respeitar os mais velhos, falei que iria fazer. Falei que iria fazer chorando, mas que faria. Foi quando ele me passou todas as instruções. Olha, eu tenho tudo aqui escrito. A hora que ele passa, por onde ele passa e a hora que ele passa quando faz o serviço sujo dele. Por onde ele passa quando vai embora. Você tem que fazer o seguinte:
Você tem que pegar ele quando ele estiver vindo embora. Não faça a bobagem de querer pegar ele saindo de casa. Então peguei a arma chorando, coloquei na cintura e saí. Meu primo falou para sair de 10 a 10:30 de casa e ir para o ponto que ele havia falado e ficar atrás do mourão da porteira, escondido para ele não me ver. Mourão é uma madeira bem grossa que sustenta a porteira como se fosse uma coluna. Cheguei lá 11 horas e fiquei até 3:30 da manhã. Tinha um relógio de bolso e olhei, já era 3:35 da manhã. Foi quando eu ouvi um barulho, porque onde estava era um começo de um morro. Escutei árvores quebrando. Foi quando peguei o 38, coloquei no chão e peguei a espingarda e fiquei apontando em direção ao barulho. Fiquei de 5 a 10 metros apontando a espingarda. Quando abaixei apontando a espingarda, saiu uma coisa muito feia do mato. Se encostou em um pé de gameleira, sacudiu seu corpo e se coçou na árvore. Quando vi aquilo, não acreditei. Me levantei do mourão e fiquei agachado, mas quando me levantei, o bicho sentiu o meu cheiro no ar. Quando estava olhando aquilo, não parava de me perguntar: isso não pode ser verdade. Que bicho é esse? Isso não pode ser verdade. Foi quando o animal me avistou. Ele estava em pé, mas de repente ficou em 4 patas e veio correndo. Foi quando peguei o pedaço de pau e joguei em outra direção para desviar a atenção do bicho. E ele parou e olhou. Foi quando comecei a falar: Sebastião, ô Sebastião. E o bicho parou mais uma vez e ficou olhando em minha direção. Chamei ele mais uma vez: Sebastião, ô Sebastião. Foi quando ele veio correndo em minha direção e atirei nele. O tiro acertou ele entre o ombro e o pescoço, virou para trás e caiu. Mas ele levantou, ficou em 4 patas, mancando, mas vindo em minha direção. Desta vez, dei mais um tiro com o 38, que acertou o rosto em direção à boca. Foi quando ele colocou as patas no rosto e caiu rolando no chão. Saí de onde estava e fui em direção a ele com a arma apontada. Quando cheguei perto com o meu 38 na cintura e a espingarda apontada, encontrei um bicho fazendo um barulho esquisito, como se fosse um cachorro querendo falar, e comecei a fazer algumas perguntas a ele. E perguntei: Sebastião, por que você fez isso, meu irmão? Você não poderia ter feito isso. Olha as atrocidades que você fez na cidade. Foi quando do nada começou a correr lágrimas do olho do bicho. Ele tentou levantar para me atacar novamente, quando atirei mais uma vez, só que dessa vez acertei bem no meio da testa. Ouvi só um suspiro levantando do peito dele, caindo os braços, e ali mesmo faleceu. Saí de lá deixando o corpo do bicho e fui chamar meu primo e os outros da casa, que no caso eram os 3 irmãos do Sebastião, o Antônio, o Quintino e o José Maria. Então fomos eu, meu primo e os 3 irmãos do Sebastião. Fizemos um giral com um pano com um pedaço de madeira bem forte. Colocaram ele dentro e levaram ele para casa. E o mito de que a fera se destransforma quando matam é mentira. Não velaram o corpo, guardaram ele por 2 dias, já estava começando a feder. Meu primo pediu para fazer um caixão de madeira bem forte. Eu consegui na base militar concreto. Fizeram uma cova, amarraram o caixão com correntes, porque nessa época todos tinham muito medo. Colocaram o caixão na cova e despejaram concreto para ficar bem seguro e que nada saísse dali, porque de fato tínhamos muito medo. Então o Sebastião desapareceu e o policial começou a investigar o seu desaparecimento. Meu primo, com medo que não desse nada de errado para mim, me mandou para Minas Gerais. Me deu um bom dinheiro para que eu pudesse recomeçar. Consegui trabalho e terra para plantar. Escrevi uma carta para minha esposa, para ela vir com meus filhos para Minas. Mas ela me escreveu novamente, falando que não viria. Por causa disso, acabei vivendo longe dos meus filhos, mas depois de um tempo, me casei novamente. Nossa, eu acho que foi por isso que eu demorei a contar. Esse relato, ele é tão forte, tão particular. Eu agradeço muito, meu amigo, por você ter confiado e ter me mandado para me contar no meu canal.
Por isso que eu não contei há mais tempo. É uma história triste e muito familiar, sabe? Sei lá, eu não tenho palavras. Porque é um relato de lobisomem e que eu tenho certeza que é verdade, porque a pessoa que me enviou tem uma credibilidade e um caráter imenso, sabe? Isso não é coisa inventada ou criada. De fato aconteceu na família dele. E eu só tenho a agradecer o meu amigão Elmer. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse relato da mesma forma como eu gostei. Tanto é que eu demorei tanto a contá-lo porque é em comemoração, sabe? Esse relato é muito, muito espetacular. Mas é isso, galerinha. Espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de olhar sempre na descrição dos vídeos o e-mail para que vocês, se caso vocês passaram por algo sobrenatural, nos enviem, contarei com muito prazer. Também na descrição dos vídeos vai estar a playlist de canais parceiros, Brendinha Nogueira, Gui Cristani e... agora me deu um branco, ó. NASA Pinta e Borda Caixas, a minha caixudinhas. Então é isso, galerinha. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem todos com Deus e fui!